Como Batman consegue ser uma pessoa altamente concentrada, organizada, lidar com o crime, estudar, se atualizar e ainda resolver os maiores problemas pessoais e emocionais de sua vida? O que há por trás da mente do homem morcego quando ele tá trabalhando? Vamos tentar descobrir nesse vídeo. Mas que porra é essa? Olá, pessoal. Boa noite. Eu não sei fazer essa voz. Batman de bigodinho, o Batman Mano Brown, é isso aí, Clau. Gostei da definição aí. Batman é o ser humano mais humano de todos os super-heróis. Não possui superpoderes, é um homem de carne e osso como qualquer um de nós. E como a gente, ele passa por problemas emocionais, psicológicos, de relacionamentos, e ainda tem que lidar com tudo isso enquanto combate o crime. E aí já tem até uma reflexão, né? Apesar de todo o dinheiro que ele tem, todas as posses, ainda até hoje Batman é alguém mentalmente cheio de rachaduras. Ou seja, em nada o seu dinheiro consegue ajudar no autocontrole emocional. Isso tudo acontece porque quando pequeno, o bilionário Bruce Wayne testemunhou o assassinato de seus pais, o que lhe causou um profundo trauma psicológico. Isso gerou para ele um transtorno de estresse pós-traumático, onde Bruce teve a sua qualidade de vida afetada por pesadelos, lembranças aflitivas, insônia e muita ansiedade. É engraçado que ele cresce e desenvolve, com esses traumas do passado, uma pessoa que não tem controle das emoções. Você vê o Bruce, quando ele é mais novo, antes de virar o Batman, ele simplesmente é um cara que explode muito fácil, não tem controle emocional nenhum. Os traumas do passado, a infância, a adolescência dele ainda continuam martelando a cabeça dele até a vida adulta. Só que após isso, ele aprende a utilizar uma emoção universal para controlar toda a sua mente, que é o medo. O medo é uma parte muito importante. Aprender a lidar com o fato de que sentimos medo desde criança é primordial para que possamos dominá-lo e enfrentá-lo. É interessante que todas as criaturas têm medo. Eventos traumáticos geralmente causam muitos danos emocionais na vida. Mas quando você faz uma reavaliação, aquele seu medo também pode se transformar em algo poderoso, uma força que te motiva a ser uma pessoa superior e superar de fato aquilo que você teme. Ou aprender a conviver com aquilo, compartilhando o seu medo, que é basicamente o que Batman, Bruce Wayne, faz quando assume a persona, a figura do morcego. Ele está compartilhando, ele está aceitando o seu medo para todos, em público ali, e colocando o seu medo em contato direto com a sua realidade, com as pessoas à sua volta. Uma vez utilizando o medo como força motriz, força de controle, ele passa a ser uma pessoa emocionalmente bem mais equilibrada. Basicamente é sobre isso e várias outras coisas que vamos falar no vídeo de hoje para tentar entender a psicologia do Batman. Como referência estamos utilizando os livros How to Become Batman, de Paul Zar, e Batman Dark and Stormy Night, um livro que fala sobre a psicologia do morcego. Vamos entender um pouco então sobre o que é a mente do Batman, como é ser o Batman, o que esse personagem traz pra gente. É interessante que tem teorias de roteiro, para escrever bons filmes que falam assim, quando você cria um protagonista, os personagens secundários, eles sempre vão ser derivados desse protagonista, como se fossem materializações de nuances da mente dele. Então, em teoria, o seu antagonista, quando você está escrevendo um roteiro, ele tem que ser algo que remete ao seu protagonista, ou algo que o seu protagonista precisa ser, ou algo que ele não gostaria de ser, mas que ele pode ter uma certa tendência. E fala dessa ideia de você ter sempre os opositores. Esse ponto que o Alberto falou de buscar a sombra, é interessante que o próprio Batman ele fala várias vezes, tanto em animação, filme e HQ. Toda noite eu venho, paro na beira do penhasco e olho pra ele. E aí ele fala pro Batman, aconteceu a mesma coisa nesse outro universo, o cara perdeu o pai e tal, só que o cara virou um psicopata, meio que virou um Batman que mata pra cacete, É interessante que realmente só poderia existir um Batman, o Batman mesmo em Gotham City. O Neil Gaiman fala isso, ele mostra, deixa bem evidente isso, na HQ O que Aconteceu ao Cavaleiro das Trevas, que é a HQ que conta a morte do Batman. Essa HQ, ela é incrível, quem não leu, eu recomendo que leia. É o Batman no velório dele, ele meio que tá em espírito vendo o velório dele. E ele fala muito sobre isso, como Gotham, ela é traiçoeira, mas ao mesmo tempo ela tá sempre buscando pela própria ajuda, A Gotham é uma cidade muito forte, você vê isso naquele arco Cataclisma, que foi recriado no terceiro filme do Nolan, que quando Gotham cai, e mostra uma das coisas que eu gosto muito, que ela é bem realista nesse sentido, Ela traz como seria todos os humanos, nós como somos falhos, corruptos, a gente realmente acaba cometendo mal um contra o outro, a gente tem muito ego, tem muita individualidade. Quando acontece um mal maior, como que é a nossa realidade? A gente acaba se juntando, E o Batman, querendo ou não, ele acaba tomando essa figura de um mal maior do que o mal que existe em Gotham, Ele não é um cara bom, mas ele é um mal, é aquela frase, você não caça um lobo com uma doninha,
você vai caçar um lobo com outro lobo maior ainda. Então ele consegue, tipo assim, embrace the darkness, né? Tipo, eu tenho medo de morcego, eu vou virar um fucking morcego de 1,95 m de altura, porra, com um chifrão gigante e tal, pra ameaçar qualquer morcego que venha por aqui. Mas, cara, uma das coisas que eu acho mais bacana, agora saindo um pouco do lado moral, né, da filosofia moral do Batman, saindo um pouco desse ponto, eu acho muito interessante falar sobre, antes da gente chegar no preparo, né, o que é o preparo do Batman, né, mas falar sobre como o Batman consegue organizar a vida dele, a rotina dele, pra de fato fazer o que ele desempenha, né, porque a gente tá falando de um cara que tem uma nutrição acima da média, que tem uma habilidade marcial acima da média, uma habilidade cognitiva acima da média, um autocontrole acima da média, tudo acima da média. E o primeiro ponto para isso, a gente já bateu nessa tecla, mas é claro que são os privilégios, né? Só que aí entra algo que eu acho muito bacana, que é quando a gente fala sobre a influência social, tá certo? O Alberto adora esse discurso nature versus nurture, né? Você pega várias outras pessoas ricas de Gotham City, você tem até um exemplo bem prático, que é o Cobblepot, né, o Pinguim. Vamos dizer assim, alguém tão privilegiado quanto, mas o cara vai para um extremo oposto. O Pinguim tá bem longe de ser um cara atlético, tá bem longe de ser um baita artista marcial, ele só é estratégico pra caramba e muito dissimulado, né? O Batman, de fato, é estratégico, é dissimulado, mas ele consegue ter as várias partes ali da vida dele funcionando. Mas por que então o Batman não vira mais um dos loucos? Ou, vamos lá, por que ele consegue suceder nos planos dele, apesar, né, consegue suplantar os planos de terceiros que são tão inteligentes ou possuem tantos bens materiais quanto? Podemos dizer então que seria um diferencial no software dele? Então é interessante falar de um lado do Batman que muita gente não fala, e isso fica muito claro naquela HQ Xamã. Não sei se o pessoal aqui já leu, Xamã, do Batman, é uma HQ muito boa para entender o lado psicológico do Batman, né? Essa HQ conta o seguinte, Bruce Wayne tá na sua vida buscando as habilidades para se tornar o Batman, então ele tá naquela fase que ele viaja para vários países, né? Passa alguns anos fora, depois que ele se forma em Química, para quem não sabe, na história original, né, nas primeiras versões, o Bruce Wayne tem um nível superior, uma graduação superior em Química, e depois ele vai viajar alguns anos por aí, coletando habilidades marciais, coletando vivências, experiências no crime, né? Então, em uma dessas HQs, né, se eu não me engano é Xamã, ele tá em uma viagem, não lembro se é no Nepal, tá certo? É uma região ali bem gelada, né? Ele se vai com a desculpa de que ele vai esquiar, é um playboy que foi lá para esquiar na neve e tal. E o que acontece? Ele acaba sendo caçado ali por um criminoso da região e ele passa alguns dias na floresta, né, na neve. E é interessante porque ele perde a mochila dele num combate corpo a corpo com esse criminoso, ele toma uma facada no braço, né, com esse criminoso, fica com o braço meio invalidado, só que ele joga o criminoso para baixo do penhasco, em teoria o criminoso teria morrido, né, mais pra frente você descobre que não, mas ele fica esse tempo na floresta ali, alguns dias sendo caçado por esse criminoso, e ele começa a perceber que não adianta nada, cara, ele tá sem equipamento, ele tá sem gadget, sem nada, e ele começa a perceber o quão fraco ele é e quão dependente de hardware, né, de equipamento ele é, e ele começa a entrar em crise, e nesse momento ele é resgatado por uma tribo indígena. Essa tribo indígena resgata ele, né, cura ele, e ele passa alguns dias vendo a metodologia dos índios ali, né, criando o próprio equipamento e tal, mas ele se espanta muito que antes dos índios dessa tribo ir lá e produzir o próprio equipamento para caçar e tal, eles têm meio que uma escolinha, onde o cacique, né, a pessoa mais velha da tribo, o ancião, ele começa a contar histórias de como a tribo sobreviveu até aquele momento. Então ele vai contando pra galera o que eles devem ou não fazer. E ali tem também o tratamento de infusão com ervas, né? Devem tomar ayahuasca, mas o ponto é, o Bruce nunca tinha até então parado para refletir sobre o papel dele, né? Como que ele chegou no momento de querer ser o que ele quer ser. Ele não virou o Batman ainda nessa HQ, ele ainda tá caçando. Imediatamente após isso, ele volta para Gotham e a primeira coisa que ele faz é estudar a história inteira de Gotham, como que Gotham virou o que Gotham é, os prefeitos que tiveram, começa a estudar a história da própria empresa, a história do avô dele, quando fundou, né, a Wayne Enterprise, depois vai virar a Wayne Tech. E é muito interessante que é quando ele está estudando todo o sistema de Gotham que ele percebe que vingar a morte dos pais dele não faz sentido algum.
porque ele vai estar apenas alimentando algo que Gotham já está mais do que abastecida. E é interessante falar que conhecimento, né, knowledge is power, e nesse caso, pegando essa HQ Xamã, é mesmo. Até então, né, a gente não sabe que ele vai virar Batman nessa HQ, ele só quer realmente coletar as habilidades pra virar um baita de um justiceiro foda e se vingar do cara que matou os pais dele. Num primeiro momento, nessa HQ, ele realmente quer isso. É preciso ele ficar sem equipamento, ele ficar sem privilégio nenhum, ele conviver com quem não tem privilégio, pra perceber o quanto que o conhecimento e principalmente a noção social, até mesmo no combate ao crime, elas são importantes. Isso a gente fala muito, trazendo para nossa realidade, no CPTED, que é o Crime Prevention Through Environmental Design. Quando você vai fazer a prevenção anticrime, né, a prevenção de crime, pensando no design ambiental, no design urbano, você começa a avaliar, por exemplo, fazer pesquisas em quais regiões tem mais crime, em que hora do dia tem mais crime, qual é o perfil que é mais hostilizado pelos criminosos. E tudo isso, você precisa ter um conhecimento social, conhecimento cultural. Você precisa fazer pesquisa antes de você começar a mapear a cidade com ronda, com blitz, qual bairro vai ter iluminação, qual bairro precisa urgentemente de iluminação, precisa de um bosque, de uma praça. Por quê? Porque bosque e praça vai ter gente brincando e isso, consequentemente, dificulta, né, para o criminoso delituar naquele momento. Então eu acho bem interessante esse ponto do Batman, que a galera, quando vai falar, fala, o Batman luta 3, 4, 10 artes marciais, ou ele tem muito equipamento. Não, cara, ele tem uma baita noção social da cidade que ele mora. Tipo, eu acho bem bacana. Bom, essa foi então a nossa análise. Se você gostou, já sabe, se inscreve aqui nesse canal, ajuda a gente, curte, compartilha o nosso vídeo, tá certo? Vamos ajudar a mais pessoas conhecerem esse maravilhoso universo da linguagem corporal. Comenta aqui quem mais você quer ver analisado e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!